E não é ruim, sabe? Assim, não é ruim você ter que se perder, porque a gente está acostumado a lidar com fracasso, com erros, a gente acostuma desde muito cedo a punir os erros, né? Então, a gente está acostumado a uma sociedade onde errar você não admite o erro. Então, tem que ser punido. E não é para ser assim. Se a gente, quanto mais a gente erra, mais experiência a gente vai ter em algo. Então, você pense assim, a quantos erros você está de se tornar uma pessoa de sucesso, né? Será que você não ia querer errar mais e mais e mais rápido, né, para se tornar aquela pessoa de sucesso? Porque não tem como você se tornar, chegar a ser uma pessoa de sucesso e se reinventar, que é o tema da noite, né? Sem que você erre, sem que você cometa os erros, né? E você precisa se permitir errar, você se permitir olhar para você sem negação, né? Porque às vezes a gente entra num estado de negação, como eu falei no início, a gente tem uma ideia nossa, que essa ideia é só nossa, né? A gente realmente não é da forma que a gente pensa que a gente é. E, e é nesse momento que a gente começa a se despir dessas ideias que a gente consegue, se a gente se encontra e a gente se permite atuar de forma mais genuína, né? Então, tirando pela minha experiências, pelas coisas que eu já vivi, de vários países, cada país foi praticamente uma vida totalmente diferente, né? Ter que começar do zero e eu digo muito assim que o que me levou, o meu maior mérito, como que eu posso falar assim, o meu maior defeito é também a minha maior qualidade, que é achar que eu sou capaz de tudo, né? Achar que eu sou muito forte, não ter o medo de recomeçar. Então, eu acho que não ter o medo de recomeçar e saber que me achar capaz de recomeçar sempre, então eu não tenho medo eu não me apego às coisas para garantir que elas não se acabem, né? Não é o fato de não valorizar, é saber que se não der certo, tudo bem. Tem coisas mais interessantes, talvez não tão interessantes, mas totalmente diferentes que podem ser feitas. Talvez isso não seja uma coisa muito boa, mas é isso que vem acontecendo na minha vida, quando as coisas elas não saem como eu esperava que elas saíssem, geralmente por culpa minha, né? Por achar, porque assim, quando a gente se acha muito forte, porque esse sempre foi o meu defeito, achar que eu era capaz de fazer qualquer coisa. Então, quando você se acha muito forte, você sabe que quando você usa muita força, o que é que acontece quando muita força é usada, né? Coisas se quebram, né? Relacionamentos se quebram, relações profissionais se quebram, porque o forte não é você saber que você está certo e você querer por impor alguma coisa. Não, eu estou certa, tem que ser assim. Não. O forte é você saber que mesmo você estando certa, que outras pessoas não estão certas, você tem que ser flexível o suficiente para fazer com que as pessoas compreendam que elas não estão certas. Mas impor não é a forma correta, né? Porque isso vai quebrar as relações. Então, isso aconteceu muito comigo, né? O fato de eu achar que eu tinha, que por estar certo eu poderia impor e poderia, por eu ter levado as pessoas até um certo nível, por eu ter aberto o caminho para certas coisas, eu me achava no direito tipo assim, de continuar ditando o que tinha que ser feito e o que não tinha que ser feito, e se as coisas saíssem dos planos que eu tinha traçado, as coisas, tipo assim, se quebravam, né? Porque na minha cabeça tinha que ser daquela forma. Então, aí era onde eu tinha que me reinventar, porque as coisas não saíam, não era para ser daquela forma, e como eu repito, relacionamentos eram quebrados e relações profissionais também, e aí era que entrava, né? O reinventar. É, quando a gente mora em países diferentes, né? A gente precisa aprender a lidar com culturas diferentes, né? Cada pessoa, cada país é uma cultura, é uma forma de lidar totalmente diferente da nossa. Então a gente tem que se adaptar. A gente não pode achar que o que dá certo aqui vai dar certo no Oriente Médio ou vai dar certo é, na Índia, entendeu? As coisas são totalmente diferentes. Então, quando a gente consegue se adaptar a isso, quando a gente consegue perceber que não é do nosso jeito,
né? Mas que tem um jeito, mas não precisa ser do nosso jeito, você começa a se encontrar, né? Quando você não tem que, quando você abandona os rótulos, quando você não precisa de títulos, é que você consegue compreender quem você realmente é. E foi nessas idas e vindas, né? De começar e recomeçar, que eu me encontrei depois de ter andado em vários e vários países, de ter morado em vários lugares, eu me encontrei em casa, né? Foi onde eu realmente descobri o que me fazia bem, né? Quando eu deixei de fazer coisas que eu me beneficiava, porque era só trabalho, e comecei a viver de uma forma em benefício dos outros, né? Então, foi nessa experiência que eu tirei a prova dos 9, que tipo, que tudo que a gente divide, né, se multiplica. E isso é fato, é matemática, porque qual é a prova, como é que você consegue provar se uma divisão ela está correta? Você multiplica voltando, né? Então, tudo que você divide volta multiplicado. Eu acho que é assim. Então, desde que eu fundei o projeto do Porto Piató, né? Do Nagashima Porto Piató, para mim não foi nem reinventar. Eu não me reciclei. Eu simplesmente assim, a casca da ostra caiu, né? E ficou quem eu realmente era. Porque eu me lembro bem que em todos os lugares que eu morei, por melhor que eu estivesse, por todos os projetos que eu concluí, por melhor que eles fossem, por todas as pessoas que eu convivi, sempre faltava algo, né? Eu sempre me perguntava, eu sempre tinha um momento na minha vida que eu chegava e me perguntava, para que eu vim para esse mundo? Será que é só para isso, né? Será que a minha vida é só isso? Eu sempre tinha essa pergunta, eu dizia, eu não acredito que eu vim ao mundo simplesmente para isso, não pode ser. Sabe? Eu achava que tinha alguma coisa a mais que eu tinha vindo aqui para fazer. Eu achava que não tinha condições de uma pessoa ter aprendido várias línguas, aprendido a conviver com diferentes povos e culturas, para simplesmente tirar esse benefício para minha vida, só para minha vida. Eu acreditava que estava faltando alguma coisa, né? E foi quando o projeto do Porto Piató surgiu. Foi aí que eu realmente me encontrei, né? Foi aí que eu descobri que as coisas, elas acontecem quando você deixa cair a guarda, né? Quando você não quer ser, tipo, quando você não pretende, quando você não tem que impressionar a ninguém, quando você não tem que dar resultados, é quando os resultados eles aparecem.